Bom, o assunto hoje também ele está muito relacionado com o Dia das Mães também, viu? Interessante. Eu não tinha prestado atenção nisso. Mas esse caminho da cruz, do qual Jesus percorreu, é exatamente ou muito parecido com o caminho de uma mãe. Desde ela tem que negar, abrir mão das suas prioridades, do seu status, da sua tranquilidade, da sua liberdade para realmente servir. E chora pelos filhos. Eu achei interessante uma comparação, quando Jesus estava chegando para Jerusalém, ele falou assim, puxa vida, como Jerusalém, como que eu queria reunir vocês como uma galinha acolhe os pintainhos debaixo das suas árvores. Então ele foi uma mãe naquele momento, ele teve aquele espírito de mãe naquele momento, um espírito materno com relação a nós. O Senhor, ele tem esse, e o caminho, esse caminho da cruz que nós vamos desenvolver aqui hoje, ele mostra exatamente isso, o esvaziamento, né? É interessante que esse esvaziamento, existe um conceito teológico chamado de kenosis. Esse esvaziamento é chamado, um esvaziamento, ele é um ato kenótico de Deus, um ato de esvaziamento de Deus. Porque o Logos, a palavra, ela se fez carne, o Logos se fez carne. O próprio Deus se fez carne. No momento em que ele deixou o seu status para se fazer carne, já começou o momento do esvaziamento, que é a kenosis de Cristo, a kenosis do Verbo, certo? E esse caminho, ele percorre todo esse caminho de esvaziamento, de negar a si mesmo, por nós como filhos. Até o momento em que ele chegou na cruz e disse a última palavra, está consumado. Esse é o caminho que Jesus trilhou. Então, kenosis é o esvaziamento do Verbo, que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. E a última palavra de Jesus na cruz, João registra no grego como tetelestai. É uma palavra interessante. Tetelestai é uma palavra que reforma, quando dá um reforço no começo da frase, ele fala, se fosse telestai, está relacionado ao verbo consumar, mas quando ele fala tetelestai, então está consumado para sempre a obra de esvaziamento dele a nosso favor. Dá para entender mais ou menos, irmão? É mais ou menos assim. Então Jesus começou como verbo que se esvaziou, começou a esvaziar, se fez carne, e todo esse caminho da cruz foi de esvaziamento até chegar no tetelestai. Então vamos na sequência ver alguns versículos, né? Então vamos ver João de 1 a 3, fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui, nesse ponto, João ele mostra bem a divindade de Cristo. Aqui, Deus que se fez carne. Então, no princípio era o verbo. Essa palavra verbo, ela tem outras traduções. Nessa tradução aqui do Novo Testamento, ele usa a palavra verbo, porque verbo é ação. E quando João escreveu essa carta dele, ele escreveu em grego, porque a língua falada era grega. E João ele não usou a palavra verbo, ele usou a palavra logos.
Interessante isso aqui, porque esse verbo, ele tem, vamos supor, no hebraico, a palavra é davar. Ela tem um sentido de uma palavra criadora, certo? E expressa a autoridade de Deus. Então, quando Deus falou lá, registrado em hebraico, ele fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí em Gênesis 1 a 3, no terceiro versículo, ele fala assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, esse e disse Deus é uma palavra criadora, mas não dá para entender muito ainda. Isso aqui, como se fosse, mas é por isso que nas traduções que nós temos fala a palavra também, ou verbo ou palavra criadora, como se fosse o verbo. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem. Essa é a criação de Deus cronológica, vamos dizer assim. Quando Ele criou, né, Ele falou nesse momento, criou Deus os céus e a terra. Nesse momento começou o cronos, a palavra cronológico, o tempo cronológico, que é diferente do tempo que é falado em João. Em João 1, João 1, ele fala assim: no princípio era o Logos. No princípio era o Logos. Então, esse princípio que ele fala aqui não é a mesma palavra usada lá, como se fosse uma palavra que começou o tempo. Esse princípio que ele mostra aqui é um princípio eterno, antigo. Não pertence à cronologia nossa. Então, Jesus, quando ele fala no princípio era o Logos, a palavra é arché, é uma palavra que é eterna, entende? Ele tem um sentido eterno. Não tem um sentido cronológico, mas sim, a gente poderia falar um sentido kairos, né? Quer dizer, não tem, não tem como medir como tempo. Então, o Logos é tão importante nessa informação aqui, que ele pertence ao Deus eterno. Ele tem toda a eternidade para ele, não tem um tempo cronológico, igual fala no princípio, que ele usa a palavra Bereshit, parece, né? Bereshit, Bara, Elohim, Aretz, Shammai. Então, ele começou assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. É um princípio cronológico. E aqui o princípio do Logos é eterno, que João está escrevendo. Então, é só para localizar, é bom entender que João, ele viveu na ilha de Patmos um bom tempo, e aquela ilha era uma ilha grega. Então, a língua falada naquele local era mais o grego mesmo, por isso ele escreveu em grego o evangelho dele. Mas ele entendia o aramaico também, ele falava aramaico e entendia o hebraico por ser judeu também. Ele era o galileu, daquela região de Israel, ele era israelita, ele entendia. Só que é interessante, que ele fala assim, no grego a palavra logos, ela é racional, um princípio organizador do universo. Então, ele emprestou essa palavra da filosofia grega, porque tinha um princípio naquela época, a filosofia estoica e platônica da época. Ele pegou essa palavra para que a língua falada da época eles pudessem entender o que era esse logos que ele estava falando aqui. Ele aproveitou esse princípio que os gregos tinham e jogou aqui para bater com o davar, que era hebraico. Entende? Não sei se vocês estão entendendo. Mas o que eu acho mais interessante é que ele entendia também o aramaico, e no aramaico a palavra é menha, que quando fala o Gênesis 1, ele fala assim, e disse a palavra do Senhor. Gênesis 1:3, ele fala, e disse a palavra do Senhor. Eles não falam, e disse Deus. O hebreu fala, e disse Deus. Mas o aramaico fala, e disse a palavra do Senhor. Então, aqui ele está mais claro. Então, por isso que ele usou esse termo, entende? Para mostrar que a palavra criadora é esse logos que se fez carne e habitou entre nós. Então, isso aqui é só uma introdução, irmão, que eu estou tentando mostrar o peso desse logos, dessa palavra, o que era Jesus, abrir mão dessa glória dele toda para esvaziar um caminho
esvaziando até chegar na cruz. Amém? Então, esse é só uma introdução. Agora nós vamos dar uma olhada na encarnação do Verbo eterno como a segunda pessoa da Trindade, que é outro assunto misterioso. Nós não entendemos nem nós mesmos, muito menos nós vamos entender o que é a Trindade, porque é um mistério. É um Deus em três pessoas, mas não define isso. Nós não temos argumento para definir o que é a Trindade, mas ela está implícita na Bíblia. E na Bíblia não está escrito que não fala de Trindade. Ele fala do batismo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você já começa a entender o que é essa Trindade. Mas é o Deus único, um Deus só. Amém? Amém? Então, o Verbo na pessoa de Jesus tornou-se carne para habitar entre nós. É o que João 1,14 fala. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. João viu essa glória. Lá no Monte da Transfiguração, o único momento que Jesus se apresentou na glória, assim, com o aspecto glorioso, né? Porque fora esse momento, ele não tinha beleza nem formosura e as pessoas viravam o rosto conforme está descrito nos livros proféticos, né? Então, ele não tinha, mas naquele momento ele expressou a sua glória. Mas a missão dele aqui entre nós na terra era de humilhação, era de servidão, humilhação, esvaziamento e servidão. Por isso que eu falei da mãe, né? A mãe tem esse sentido, de esvaziar, abrir mão de si mesmo por causa dos filhos. Jesus, ele tinha esse relacionamento. Ele não precisava abrir mão da sua glória, ele precisava? Não precisava. Ele era Deus, para quê? Mas por causa da queda do homem, ele precisou restaurar o caminho do homem já estava perdido do ser humano. Não tinha mais saída. Então ele precisava se fazer homem para cumprir toda a nossa missão, então para substituir. Ele nos substituiu no esvaziamento e na crucificação. Ele nos incluiu no seu esvaziamento e na sua crucificação. E futuramente também na glorificação. Então ele veio para nos incluir, para fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Nós estávamos destinados à perdição eterna, de acordo com Gênesis, né? Porque no dia que comer, certamente morrerás. Então a morte, o ser humano já estava decretado para nascer na morte. Olha que coisa. E Jesus veio para restaurar isso aí, e ele precisava vir como homem. Porque ele tinha que cumprir todos esses requisitos de salvação como homem. E o homem não tinha condição de cumprir esses requisitos. O ser humano não tem. Mas ele fez isso por nós, como uma mãe amorosa. Bom, então entra esse ato quenótico, que é esse ato de esvaziamento desse Deus glorioso, Logos glorioso, se desfazendo. Mas ele não abriu mão, irmãos. Ele não abriu mão da natureza divina. Ele se fez carne, se humilhou, se fez servo. Ele abaixou o nível máximo possível como ser humano. Assim, de simplicidade e de pureza. Mas ele sempre foi Deus. O mais difícil é isso, é você ser e esvaziar daquilo que você é, mas continua sendo você. Amém? Esse é o nosso Deus. Então Jesus não usou a sua divindade em benefício próprio, mas se fez servo, se humilhou, se esvaziou e se fez servo. Amém?
Então vamos ver esse outro versículo, que é Filipenses 2, 6, 7. Fala assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Nós já ouvimos muito isso, mas não custa ouvir mais um pouquinho, porque nós temos que, isso tem que entrar no nosso coração. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Mas era Deus. Mas era Deus. Olha que situação difícil. Deus, esse plano de salvação de Deus, de esvaziamento da glória de Deus, ele não precisava disso. Porque ele sempre foi eterno. Mas ele fez isso por nós, irmãos. Hebreus 2,14 fala assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente, Jesus, né, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo, ele, lá no Jardim do Éden, ele conquistou isso. Ele conquistou a morte para o ser humano. Porque Deus tinha prometido: se você comer, certamente morrerás. E ele fez o homem cair. Porque, interessante que o homem já tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. E o diabo, que era Lúcifer, ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi um anjo de luz, mas não foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. E ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E Isaías mostra isso. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Por isso que Filipenses fala assim que ele não tomou como usurpação, como uma águia pega o ser igual a Deus. Jesus não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Mas Satanás, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E o que ele fez? A armadilha dele. Ele chegou naquele que era semelhante ao Altíssimo e entrou, sabe onde? Na alma daquele ser semelhante ao Altíssimo. Aí ele se achou semelhante ao Altíssimo, porque todos nós que nascemos e vivemos, nós temos essa coisa terrível dentro de nós. Todos nós somos pecadores, não somos? Mas essa obra de Cristo, irmãos, ela é maravilhosa. Ele morreu para resolver esse problema sério que existe na humanidade. Ele se esvaziou, ele tomou um caminho amargo, o caminho da cruz. Por causa de nós, irmãos, por causa do ser humano que tinha sido arrebatado por Satanás, pelo diabo. Então, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou. Então, ele se fez carne, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Entendeu, irmão? Ele destruiu. Nesse momento, ele destruiu essa artimanha toda do diabo. Amém? Bom, na sequência, nós vamos falar sobre a vida e a obediência de humildade de Jesus, que é o tema principal, que é o Filipenses, de um modo geral, trata desse tempo, desse momento. Então, Jesus, ele foi obediente até a morte, mas, na verdade, ele não foi obediente à morte. Às vezes eu pensava assim: Jesus foi obediente até a morte, obedeceu tudo, a morte também? Não tem nada disso. Jesus, ele foi obediente ao Pai até o fim da sua existência como homem aqui na terra. Foi obediente até a morte, e morte de cruz, né? Então, Filipenses 2,8 fala: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu quem? Ao Pai. Ele abriu mão da sua alma, principalmente, da sua mente, vontade e emoção. Ele abriu mão disso tudo por causa de nós, irmãos, por causa dos seus filhos. E Hebreus 5,8 fala: embora sendo filho,
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso aqui fica mais claro um pouquinho. E Mateus 26, 38 a 39, é um ponto que eu achei interessante o que Mateus escreveu aqui. Ele fala, então Jesus, né? Então Jesus lhes disse, a minha alma, quando ele estava no Getsêmani já suando sangue, numa situação difícil para enfrentar a morte, como homem era difícil para ele, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, ele falou para os apóstolos. Ficar aqui um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou no caminho do Calvário. Né? Ficai aqui comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Interessante como que Mateus entendia de hebraico, né? Escreveu em hebraico, inclusive, ou aramaico, não dá para entender, mas aqui ele tinha aquele costume do povo, que ele dobrava e botava o rosto no chão. Então Mateus escreveu bem isso, os outros não escreveram isso, mas Mateus escreveu. Ele dobrou, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, prostou até o chão, falou, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Abriu mão da sua vontade, mente, vontade e emoção. Ele, como homem, ele queria que o Pai livrasse ele daquele momento que ele sabia que era terrível. Mas ele não parou aí, ele falou, contudo, tem um contudo, irmãos. E nesse contudo, ele está negando a si mesmo por nós, está nos ensinando a negar a nós mesmos e tomar a cruz. Em Marcos 14, 34 a 36, ele fala a mesma coisa. Ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Novamente, faça-se a tua vontade, Senhor. E Lucas também, só mostrei os 3 evangelhos para ver como que eles descrevem esse momento. Lucas 22, 41 a 42 fala, e ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então ele é obediente até a morte, e morte de cruz. Isso aqui para especificar que ele foi obediente ao Pai até a morte. Bom, na verdade ele padeceu por quem? Ele padeceu pela humanidade. Ele não precisava passar por tudo que ele passou, esse sofrimento todo. Mas por causa da humanidade, ele padeceu. Jesus foi desprezado e sofreu justamente as nossas dores. O que era para ser castigo nosso, ele tomou para si. Bom, já foi lido, mas eu vou ler só um pedacinho do Isaías 53:3, mostrando isso aqui. Ele fala, era desprezado o mais rejeitado entre os homens de dores que sabe o que é padecer, e como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E Isaías descreve toda essa trajetória de Jesus. Coríntios 8:9, Paulo escreve, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor a vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Olha que ato maravilhoso do Senhor, né? Ele era rico, não precisava abrir mão da sua riqueza, mas se fez pobre. Por quê? Para que nós saíssemos da nossa pobreza e nos tornássemos ricos. Ricos da glória de Deus. E essa é a promessa, esse foi o ato que Jesus fez. E a entrega dele foi voluntária. Tem um versículo em João, Jesus ele controlava a sua alma em harmonia com o Pai.
Olha bem aqui o que João 10, 17, 18 escreve. Ele fala assim: por isso o Pai me ama. Ele está falando para os discípulos. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira essa vida de mim, né? Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse recebi do meu Pai. Mandato. É interessante aqui, que vida que ele está se referindo aqui? Porque eu dou a minha vida. Na verdade, estava nos momentos antes dele, não tão próximo da morte, mas estava no caminho do esvaziamento dele, quando ele falou: eu dou a minha vida. Essa vida, irmão, não é a vida que ele entregou lá na cruz naquele momento. Essa vida é a vida do esvaziamento dele, é a vida da alma, é a vida psique que está lá no... João escreveu, ele usou a palavra psique, que é alma. Alma. Então a alma, ela é composta de mente, vontade e emoção. Aqui eu até gostaria de fazer uma analogia com as mães, de um modo geral. Imagina uma mãe, quando ela tem o primeiro filho, ela tem toda uma estrutura de liberdade, mas aparece o primeiro filho. E no primeiro filho ela tem que abrir mão de muita coisa. Do sono, dos passeios, das diversões. E esse filho vai crescendo, ela vai ainda se... Eu, no meu exemplo, com 70 e tantos anos, 77... A minha mãe, quando estava viva, há pouco tempo, ela me tratava como: você comeu, filho? Você vê a preocupação de uma mãe? É até engraçado isso, mas a mãe é isso, irmãos. E Jesus, ele agiu como uma mãe. Então, ele abriu mão da sua mente, vontade e emoção por causa de nós. Ele falou assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, essa vida psique, essa vida da alma, para nos acolher, para nos salvar. Sabia? Na sequência, agora nós vamos fechar na consumação. Então, o caminho foi desenvolvido, mas tem N detalhes que nem o mundo inteiro de livros poderia preencher esse caminho de esvaziamento de Jesus. Peguei alguns pontos e coloquei. Mas agora aqui vem a consumação do caminho da cruz, ainda dentro desse esvaziamento. Então, a missão redentora é cumprida com perfeição na cruz. Então, nesse momento, assim, a declaração final desse projeto, as últimas palavras de Jesus, a última palavra de Jesus foi tetelestai. Está consumado. Está consumado pela eternidade. Tetelestai. Então, a última frase de Jesus, está consumado. João escreveu tetelestai no grego. Então, João 19:30 fala assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aí eu falo assim: mas vamos ver o que os outros evangelistas descrevem esse momento. Aí Lucas, ele fala assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar e batendo nos peitos. Que momento, irmãos. Que momento. Lucas descreve aqui. Mas Lucas, ele estava longe, ou recebeu informações de quem estava longe, que ouviu esse grito de Jesus.
Mas João, ele escreve uma coisa que os outros não ouviram. Quando Jesus gritou, ele falou isso aqui: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas João é aquele que estava no pé da cruz, aquele que estava junto com Jesus. Ele ouviu Jesus falar baixinho: Tetelestai, está consumido, está consumado. Ele ouviu, os outros não ouviram. Mas por estar ao pé da cruz, ele ouviu: está consumado. E ele escreveu esse evangelho de uma maneira totalmente diferente das outras, porque ele escreveu entendendo esse momento de Jesus, da consumação desse esvaziamento de Jesus por nós. É apenas uma reflexão. Então, e também na sequência, quando Jesus aí terminou, aí Jesus volta novamente, né, ressuscitou. E na volta, ele encontra os discípulos e fala assim, após a ressurreição, né, ele explica tudo isso que tinha acontecido, que eles não estavam entendendo nada. Puxa, mas como Jesus teve tanto tempo com a gente aqui, fazendo milagre e tudo. Aí Jesus chegou para eles e falou assim: olha, está acontecendo o seguinte. Lucas 29, 44 falou: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Aí ele lembrou: olha, isso tudo eu já tinha falado para vocês. Está lá escrito nas Escrituras, já está profetizado isso. Amém? O Salmo 22, por exemplo, ele fala desse sofrimento e da vitória do Messias. O Isaías 53 descreve todo esse sofrimento vicário do servo do Senhor. Amém? Bom, esse sacrifício dele, tudo que ele fez, foi exatamente para nos resgatar, certo? Assim Jesus pagou o alto preço pelos nossos pecados. Pagou. Está pago, irmãos. Jesus pagou, resgatou. Colossenses 2, 13 a 14 fala: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E Paulo também escreveu em Hebreus. Não sei se Hebreus foi escrito por Paulo, mas Hebreus não dá para saber bem, mas pelo jeito parece que é. Mas em Hebreus fala assim: não por meio de sangue de bodes e bezerro, que era a lei do Antigo Testamento. Você pecava, você matava um bezerro, derramava o sangue, ele morria no seu lugar e tal e tal. Mas aqui ele está falando, não por meio de sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, Jesus, né, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aqui a redenção é eterna, anulou todo aquele ritualismo do Antigo Testamento. E Jesus, ele fez pela eternidade essa redenção. Amém? Então foi um sacrifício perfeito e único. A oferta do sacrifício de Jesus tem eficácia eterna. Eterna. Hebreus 10, 14 também fala: porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre. Nós não tínhamos saída em nós mesmos. Se não fosse Cristo, não tínhamos saída, irmãos. Se não fosse essa obra redentora de Cristo pela humanidade, não teríamos saída. Então, a vitória sobre o pecado e a morte, uma vitória triunfante que Jesus conquistou para nós exatamente lá na cruz do Calvário. Colossenses 2,15 fala: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Dá para entender isso, irmãos? Despojou
os principados e potestade, publicamente. Aquele ato dele foi público, não só para quem estava vendo ali naquele momento, mas todos os seres, os principados e potestades do ar e anjos caídos e demônios, todos foram expostos naquele momento da crucificação, porque ali eles estavam sendo derrotados. Eles pensavam que Jesus estava sendo derrotado na cruz, mas cumpriu uma profecia lá do começo de Gênesis, que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas ele lhe feriria a cabeça. E quando você fere a cabeça da serpente, você mata a serpente. E é o que Jesus fez na cruz. 1 Coríntios 15, 54b e 57, ele termina assim. Ele fala assim: tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte. Amém? Vamos ver alguns pontinhos só da aplicação da kenosis no nosso viver. Como que nós podemos aplicar essa kenosis de Cristo? Porque Paulo fala lá, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós. Como que nós podemos ter o mesmo sentimento, ou mesma disposição mental que teve em Jesus? É para isso que Jesus fez isso, para que nós vivêssemos de acordo com o que ele fez. Por exemplo, essa kenosis de Cristo, ela nos convida para uma vida de humildade real, conforme foi falado aqui, durante as músicas aqui. Uma vida de humildade real, que é a de Filipenses 2,3, fala assim, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É o que Jesus fez. Jesus fez isso. E Paulo também fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Está convidando a gente para imitar o que o Senhor. Como Paulo imitava o Senhor, nós podemos imitar o Senhor nesse sentido. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, esse ato de esvaziamento, irmãos, nós nascemos com o ego muito forte ainda. Nós temos um ego muito forte. Deus nos criou semelhante a Ele. E Satanás falou que nós seríamos semelhante se comêssemos do fruto proibido. Então nós pegamos uma outra natureza, a natureza alta, a natureza do ego, a natureza do ego. Eu sou. Deus, Ele é o grande eu sou, mas nós tornamos, através de Satanás, o pequeno eu sou. Deus queria que nós fôssemos a imagem e semelhança dEle, como Ele é o grande eu sou, mas Satanás convenceu de que nós poderíamos ser um eu sou, um pequeno eu sou. E é esse eu sou que Jesus veio para destruir. Negue-se a si mesmo. Quando ele fala negue-se a si mesmo, ele está mandando, ele está direcionando essa palavra para esse ego nosso que é muito grande, onde está o orgulho, a soberba e tudo que afronta a Deus. Então, Filipenses 2,3 fala, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Bom, a kenosis também nos convida para uma vida de serviço sacrificial, que é o que nós acabamos de falar, negando o ego e levando a cruz. Mateus 16, 24 fala o seguinte, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está ensinando a crucificarmos o nosso ego. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus não precisava tomar a cruz para esvaziar e fazer tudo o que ele fez, mas nós precisávamos. Por isso,
tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mateus 16, 24 fala, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Também a Kenose nos convida a uma vida de obediência corajosa, igual aconteceu com Josué. Josué 1,9 fala, não mandei eu? Uma vida de fé, irmãos. Não mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É o Senhor que é, nós não devemos ser. Nós não somos. É o Senhor que é na nossa vida. Sempre colocar o senhorio do Senhor em primeiro lugar. Amém? Também nos convida a uma vida que valorize a humildade, porque a soberba ofende a Deus. Eu estou terminando, irmão, só vou ler esses pequenos versículos aqui, para os irmãos perceberem isso aqui. Tiago 4,6, o finalzinho, fala assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios também fala, muito parecido, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito honra terá. E Mateus 23, 12 fala assim, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ó, a maneira com que o Senhor trabalha, né? E Tiago também escreveu, Tiago 4,10, falou assim, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Pedro termina, o último versículo, Pedro termina assim, Pedro 5, 5 e 6, 5a e 6. Fala, porque Deus resiste os soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, ou aqui a forma original fala, sede humilhados, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Esse é o caminho que Jesus traçou para nós, no caminhar dele até a cruz. Ele não parou na cruz, irmãos. Ele desceu, nos resgatou e nos elevou aos lugares celestiais. Esse é o caminho. A humilhação para a exaltação. Jesus foi humilhado e agora ele está exaltado à direita de Deus Pai. Essa é a proposta que o Senhor está fazendo para nós. Amém?